Bem-vindos a mais um de Ariel. Peraí. Isso. Ah, hoje teve um dia consideravelmente bom, na verdade. Além de ter conseguido fazer um progresso bom no portfólio, eu terminei finalmente a segunda ilustração que eu tava tendo tanto problema pra fazer. E também fiz a primeira sketch digital da Little Bunny Kami. Que eu sinceramente achei maravilhosinha. Não sei. Eu tô pensando em simplificar ela um pouco. Deixa a opinião de vocês nos comentários, galerinha. Mas eu tô pensando em simplificar ela um pouco, já que a parte principal da ideia é ser, tipo, tão simples que você poderia desenhar em poucos traços. E apesar da cabeça estar deixalmente obedecendo essa regra, o corpo não tem certeza. Não sei, eu queria que ela tivesse uma vibe meio camponesa, holandesa. Rima? Não parei pra pensar nisso, mas um negócio meio campestre, cottagecore, que eu sei que não está mais na moda, mas ainda eu considero que se encaixa na questão de whimsy. E também as pessoas que eram interessadas naquela época não necessariamente deixaram de estar interessadas em cottagecore hoje em dia, né? Enfim, é claro que eu penso um pouco em, tipo, o que está na moda e o que não está, porque apesar de eu não me importar muito com esse tipo de coisa, eu sei que, no geral, se eu quero ser contratado para uma empresa, eu preciso ter isso em mente. Eles pelo menos vão estar pensando nisso. Então, eu tento, sabe, prestar atenção e seguir o que eu sei que eu posso pelo menos justificar, sabe, se me colocassem para fazer um pitch numa sala de reunião e eu tivesse que explicar, por que eu escolhi tal coisa, eu conseguiria. Então, eu estou realmente focando nesse negócio de não somente algo fofo, mas também algo meio mágico, interessante, que vai ser algo menos para crianças e mais para pessoas adultas que são interessadas, tipo, em Sanrio e Beanie Babies, essas coisas mais fofinhas que isso é meio que tanto nostalgia quanto algo, sabe, considerado meio que uma forma de contracultura, mas uma contracultura fofa. Isso. Enfim, também vou mostrar já as duas ilustrações que eu fiquei de mostrar. Aqui. Au. Au. Só porque nossa querida Watermelon, nossa querida Maia, está tá falando que tá curiosa sobre faz tempo e não tem motivo pra eu não mostrar. Então tá aí. Eu tô bem feliz com ambas as ilustrações. Eu acho que elas não só fazem muito sentido em si, cada, sabe, isolada uma da outra, mas também juntas, elas elaboram bem a fantasia e o mundo que eu estou tentando expressar com essa marca. E, tipo, é o tipo de pessoa que usaria e já está bem expressado para essas duas ilustrações, apesar de eu considerar que falta um pouco da questão de, sabe, uma rebeldia de gênero, digamos. Eu considero que ainda tá muito, meio que heteronormativo, e a ideia não é ser algo muito, sabe, uma marca queer, uma marca para pessoas queer, mas eu quero que tenha algo disso, uma rebeldia não só, sabe, de performance, somos urbanos, não, eu quero que tenha algo, pelo menos, tipo, um negocinho, sabe, algo ainda comercial, porque, novamente, é um portfólio profissional, então não posso sair tanto, mas é algo que tenha um pouco de rebeldia de gênero e essas coisas, algo um pouquinho genderqueer. E é algo que eu quero adentrar mais com a terceira ilustração, já que, sabe, a primeira, que é a da moçoila surfista, era pra ser algo pra expressar, pé na areia, a caipirinha, água de coco, sei lá o quê. E a segunda era pra ser uma expressão mais de, tipo,
esportes urbanos, essas coisas. E também, sabe, meio que explicitar que é uma marca santista. Dá pra ver que, o S de Santos, que eu esqueci o nome. Mas ou a ideia é ser ambientada em Santos, uma versão meio que elevada de Santos. Eu queria me lembrar o nome do livro que eu não li, eu ouvi falar sobre, mas é um livro justamente, tipo, sobre recriações de monumentos históricos que eram feitos nos Estados Unidos, são feitos ainda nos Estados Unidos, e a ideia era justamente falar sobre como as recriações são sempre, tipo, maiores e mais coloridas e mais detalhadas do que o original. E é meio que esse tipo de coisa que eu tô tentando fazer, só que com Santos. E tinha, tipo, um tema específico, era de um livro específico, só que eu não me lembro. Porque eu não li. Eu só ouvi falar sobre. E, obviamente, é um conceito simples, um conceito que eu já meio que conhecia, mas eu não tinha uma palavra específica. E eu agora queria me lembrar a palavra específica, mas eu não lembro. Então, uhul! Mas a ideia é justamente criar uma fantasia de, tipo, uma versão aumentada de Santos e permitir os que basicamente os clientes se vejam como uma pessoa que vive nesse ambiente fictício elevado de uma Santos que é tipo, é como a Havaí é mostrado no filme, só que melhor. E com a cultura, é, pô, cultura de skate urbana e surfista e tudo mais. Não somente tropical. E, eu, basicamente algo tipo, eu considero até meio cínico, porque a ideia seria meio que uma marca autêntica de Santos, só que obviamente não é um negócio feito pra ser autêntico, não é uma expressão autêntica da cidade, é uma expressão elevada, fictícia, mas não é sobre isso, é sobre romantizar a realidade. E mas eu estou animado com ambas dessas marcas, porque eu considero que ambas estão ficando bem fofas. É um negócio bem que entra no mundo, tipo, nostalgia dos anos 2000 e anos 90, só que não se prende demais a isso, sabe? Que pega as inspirações do que a geração Z e os jovens adultos e adolescentes gostariam, mas que não. Temos que ser autênticos e só fazer referência e reverência sem a evolução do que já não somente está no Zeitgeist, mas poderia passar pra frente no Zeitgeist. É meio que a ideia, no geral, que eu quero com essas marcas. Novamente, dentro de certos limites, infelizmente. Porque se fosse um projeto somente artístico, aí foda-se, né? Não tem muito. Basicamente, a ideia não seria só estar no Zeitgeist e ser uma evolução cultural dele, seria realmente, tipo, contra a cultura, de verdade. Sabe? Algo. Uma expressão realmente genuína, autêntica da minha alma e afins para encontrar pessoas que têm interesses específicos e sentimentos específicos, mas novamente é um portfólio comercial, é design gráfico, não é arte. E para quem não gosta da distinção, segure isso no seu coração e só esqueça para para o uso neste vídeo. Eu acredito que você entende o que eu quero dizer que tipo design gráfico e artes como coisas separadas, sabe? Design gráfico é algo comercial, arte é algo sentimental. E mas enfim, eu estou animado com o portfólio. Eu estou fazendo meio que progresso novamente, mais lento do que eu queria, mesmo essa semana, porque eu tô me distraindo com outras coisas. Mas eu continuarei trabalhando. A parte ruim é que eu também tô acordando mais tarde do que eu deveria. Meu plano era continuar acordando no meu horário normal e só realmente é, usar o tempo que eu usaria para trabalho para fazer o meu portfólio. Não é isso que eu tenho feito. Eu tenho acordado meio-dia ou depois. Então. Mas. É a vida, né? O que eu posso fazer é. Ou eu realmente só conserto isso, que é meio difícil, porque minha questão de sono é realmente
o maior desafio que eu tenho. E o que estava me ajudando é mais o meu colega de quarto é não meio que acordar mais cedo do que eu tenho que me preocupar de tipo, ai, não posso ficar fazendo barulho tarde, então eu estava indo dormir mais cedo. Mas já que ele tá de férias também, meio que só Six Seven, eu não. Eu meio que acabo não me importando porque ele tá indo dormir mais tarde também. Mas, o que eu sei aqui, eu definitivamente consigo terminar essa semana já o primeiro projeto, ter todos os deliverables prontos e só realmente escrever no portfólio em si o conceito, o desenvolvimento e as inspirações e afins. E já focar no segundo projeto, da Little Bunny Kami. E depois começar no terceiro e afins. O que eu fiquei bem feliz também hoje é que me inscrevi numa academia, finalmente. Que é ainda mais barato do que eu fazia antes de me mudar pra cá. O que é ótimo. É... Mas eu estou com bastante saudade de academia. Eu estava fazendo exercício aqui em casa, só que. hum, É meio chato. Eu não. É constrangedor, não me tirei. Então, ter um lugar específico para isso está me deixando feliz. O ruim é que sem o Spotify, que eu parei de usar desde alguns meses atrás, meio que eu tô sem as músicas que eu geralmente ouviria na academia. Eu estou ouvindo dessa primeira vez que eu fui, eu tava ouvindo Shibuya Kei, que não é exatamente a vibe. Não me tirei. Eu acabei não tendo a mesma energia de que eu geralmente tenho. Até porque eu estraguei o meu coisa. Qual que era o nome do produto? A minha garrafa d'água. Então, eu estou tendo que viver sem ela. Eu vou ter que comprar uma nova em um momento próximo. Mas eu tive que fazer academia sem beber água, o que também é meio bem ruim. Então, mas eu tenho uma academia finalmente. E parte de mim tem medo que eu vou ter que lidar com essa decisão financeira em um momento próximo, mas eu acho que não. Pelo menos pelo que eu saiba, cabe no meu bolso. Pelo que, na minha experiência desses últimos meses, sabe, eu consigo. Mas, se não couber também, eu vejo o que eu faço. O bom é de classe média com pais que podem me ajudar financeiramente é isso. Eu posso pedir ajuda pra eles. Então, provavelmente não vai dar. Sabe, se dar merda, a maior merda é só tipo, upsis, eu tenho que pedir um pix de R$ 50 pros meus pais, porque ficou faltando R$ 50 pra pagar a conta de luz. O que não é ideal, mas é parte da vida. Eu meio que realmente estava precisando, estava afetando minha saúde mental e afins, não ter academia. Eu gosto bastante de academia. Apesar de ser sofrimento, é um sofrimento bom. É um sofrimento que me deixou, tipo, uh, que me deixa sempre de. Além de meu corpo estar se desenvolvendo e de ser algo pra basicamente constantemente evoluir, sabe? Se eu só fizer consistentemente, se eu seguir a forma certa de fazer, eu vou só consistentemente melhorando, sem nenhum problema. Então isso é ótimo pra minha autoestima. Além do fato de, tipo, demonstrar o meu corpo e ser tradicionalmente atraente. Então eu me sinto feliz com o meu corpo e afins. É, estar realizando algo, ter esse projeto contínuo que é só, tipo, não é que nem, tentar construir algo nas redes sociais que é sorte e entender o zeitgeist e o que as pessoas se atraem e o algoritmo e afins, que é complicadíssimo e aleatório em muitas partes. Eu. E também não é, tipo, tentar. Eu meio que me perdi no meio da frase. Mas é um projeto simples, que me ajudava bastante a só me sentir que eu estou em evolução. E estou feliz de tê-lo de volta. Uhul! Então, é, eu
em episódios futuros vocês me verão maromba ou não. Eu não perdi tanto músculo assim desde que eu parei. Assim, eu definitivamente perdi músculo, mas nem tanto, sabe? Eu nunca fui realmente forte, então eu meio que só vou continuar sendo uma magricela e. Mas uma magricela um pouco mais forte. E definitivamente estarei perdendo parte da gordura que eu acabei ganhando com o tempo. O bom é que eu não perdi muita massa muscular, tipo, sabe, peito pra cima, porque foi o que eu meio que focava quando eu tava em casa. E, sabe, eu esperava que eu fosse perder bem mais do que eu perdi. Mas não, eu não perdi tanto. Então, que bom. Eu até consegui fazer o mesmo peso de antes, na verdade, mais do que eu fazia antes. Então, sabe, deu pra ver que, ok, está tudo bem. Não estamos. Não tivemos perdas tão grandes. Apesar de eu ter perdido as minhas. Algo que as pessoas sempre comentavam que eram minhas coxas. Eu realmente perdi. Não dá pra mostrar minhas coxas aqui. Mas as pessoas sempre falavam, nossa, que pernas fortes. E eu não tenho mais pernas fortes, definitivamente não. Então, eu vou ter que trabalhar pra isso. Mas, de qualquer forma, eu estou feliz. Eu estou triste que está esquentando. Está chegando o verão. Infelizmente. Eu não. Eu não gosto muito de calor. Em causa de diversos motivos. Problemas de pele, principalmente. E só, sabe, fica tudo meio abafado. Pelo menos não estou em Santos, que realmente é. Ai, faz 30 graus e você está morrendo. Apesar de ser só 30 graus. 30 graus não é, tipo, pouco, mas não é também, tipo. É um muito, não tão muito, mas meio que quando eu vou pra Santos e faz 30 graus, eu tô, tipo, morrendo, desfalecendo. Que a sensação térmica lá é insana. Então, é um pouco melhor aqui, só que não perfeito. Também aqui tem mais cupins, o que não é ótimo. Principalmente tendo que manter a janela aberta de noite é meio fodinha. Mas, sabe, é a vida, né? É. Por que eu tô falando de clima, né? Porque se vocês gostam de vídeos sobre o clima, sobre a temperatura, é claro que não. Então foda-se. Eu Eu definitivamente tinha mais coisa pra falar, porque eu meio que passei o dia inteiro pensando, nossa, eu fiz um episódio tão curto ontem, sendo que eu tinha tantas coisas pra estar falando sobre. Tem o livro que eu não dei atualizações faz dias, eu estou lendo todos esses dias, o There Is No Anti-Memetics Division, e definitivamente é um dos livros que eu já li. Eu meio que o que eu notei de início se mantém pro resto do livro e alguns outros problemas. Só que o livro não se tornou ruim. Na verdade, ele tem coisas específicas que eu acho que são muito fortes dele especificamente. É, que basicamente o tema de memória, pensamento, ideias é obviamente central pro livro. Anti-memetics para aqueles que não sabem, anti-memetics é basicamente ideias que não querem se espalhar. Pense em meme, sabe? Meme como uma piada de internet feita para ser espalhada e replicada e alterada e se desenvolvendo em algo novo. Anti-memetics, anti-meme é você, uma ideia que não quer ser compartilhada, que rejeita ser conhecida. E justamente, sabe, o esquecimento. E como evitar esse esquecimento. Não como evitar, mas como os personagens fazem para evitar esse esquecimento. E como as consequências e as causas desse esquecimento são meio coisas constantes na história e se expressam de diferentes formas. Também o porquê existiriam ideias que não querem ser compartilhadas e, tipo, não querem, entre aspas, porque não são coisas conscientes, são seres imateriais e também seres materiais. Mas é bem interessante a variedade de formas que eles. De
séries, SCPs, que eles conseguem incluir na história e o papel que cada um deles desempenha. E também meio que a peça central, que tende a ser que basicamente como que normalmente meme se relaciona muito com evolução, também geralmente são ideias que evoluíram para se tornarem coisas que não são compartilhadas. E por que uma ideia evoluiria para não querer ser compartilhada? É sobrevivência. A sobrevivência da ideia depende de que ela não seja compartilhada, o que é um paradoxo divertido. E principalmente considerando que meio que o ser principal, que é isso, ele não é simplesmente um anti-meme, também é um meme, é uma coleção de memes. Entenda meme novamente, ideias a serem compartilhadas. Então ele basicamente é um ser que se espalha, mas quando as pessoas entendem o que ele é, ah, sabe, a convenção geral do que ele só mata a pessoa. Então, sabe, tem essas características meio paradoxas de ele quer ser compartilhado, mas ele não quer ser entendido. E é uma dinâmica muito tensa, apesar da história não conseguir sempre expressar essa tensão, aproveitar essa tensão ao máximo, porque a escrita não é tão atmosférica quanto ela poderia ser. Mesmo assim, a tensão se faz presente na história e é muito legal. Também eu amo normalmente a dinâmica de como os personagens vivem, se mantêm vivos dentro desse cenário em que, sabe, eles estão trabalhando diretamente com seres que querem ser esquecidos e que podem fazer com que os próprios pesquisadores sejam esquecidos. E o que eles fazem para evitar isso. E a nossa protagonista é justamente a líder dessa divisão porque ela basicamente ela se esquece de tudo toda hora, realmente, ela só tipo, perde memórias. A gente vê múltiplas vezes ela só pensando que é o primeiro dia dela na divisão, assim como a gente vê outras pessoas pensando o que é o primeiro dia delas na divisão, mas justamente o que torna ela a líder da divisão e que faz com que ela consiga manter esse papel é que ela sabe lidar com ela e não saber nada, ela ter esquecido de tudo, ela consegue intuir que, tipo, não é o primeiro dia dela, que ela tinha um plano e como o que ela tem que fazer para seguir esse plano, quais são os próximos passos, os passos que já foram tomados, em que lugar desse plano ela tá e o que ela tem que fazer para chegar no final, tudo sem realmente saber o que está acontecendo. E eu achei isso muito bem feito do livro, porque ele consegue, sabe, te convencer que que ela consegue isso, é algo que, quando eu tô descrevendo aqui, eu penso que, sabe, parece meio só como alguém faz isso, não tem como uma pessoa realmente fazer isso. E é possível sim que realmente só, tipo, seja extremamente realista, mas o livro consegue expressar de uma forma que, faz total sentido. Não é, não parece realista, não parece conveniente demais, ela só realmente, tipo, é uma personagem que tem uma intuição muito boa. E eu gosto bastante dela. Apesar de. Hum, eu não sei apesar do quê. É porque ela é um arquétipo bem comum, que é tipo. É, em diversas histórias, que é a mulher fria e calculista que faz isso para se proteger de. Que é fria e calculista para se proteger dos males da vivência do trabalho dela. E é que é workaholic e viciada em trabalho, porque ela não. O trabalho dela é só, tipo, extremamente perigoso e importante. E ela não sabe lidar com isso de uma forma saudável, então ela lida dessa forma específica que mantém ela viva, mas que mantém ela triste também. E, tipo, é um arquétipo bem comum, sim, mas é uma boa execução desse arquétipo, eu vou dizer. É uma execução que meio que, apesar de ser escrita por um homem, é o que me surpreendeu, sabe? É uma personagem feminina escrita por um homem que é escrita com uma consciência boa, de, tipo, obviamente não sou a melhor pessoa pra julgar, mas é visível, tende a ser visível quando, sabe, é uma personagem feminina, uma protagonista feminina escrita por um homem ou por uma mulher. E
me surpreendeu que, sabe, é uma escrita muito boa. Não, o gênero do escritor não se faz muito presente, basicamente. E ele entende como escrever uma mulher, uma protagonista feminina que não, que é consciente do gênero, que age perante o gênero dela de uma forma realista e que não, sabe, não diretamente é uma militância, o que não necessariamente é ruim, ser tipo um livro abertamente feminista, na verdade tende a ser algo bom. Mas sabemos como, esteticamente falando, esse tipo de livro que tenta ativamente ser feminista pode ser. Então eu fico feliz que, sabe, é um escritor que tem a consciência de como escrever uma mulher que não poderia ser um homem no lugar dela. É uma mulher, tinha que ser uma mulher. E que apesar de não ser diretamente uma escrita feminista, sabe, uma história feminista, se faz consciente das dinâmicas de gênero presentes. Eu também gosto que ela é fandom e o marido dela é um cabaço, basicamente. Magricelo, que não tem a mesma força que ela. E eles são fofinhos juntos. Ela é meio que a gente conhece ele tanto porque spoilers para a história. É, basicamente ela apaga a relação deles. Tem um capítulo, tipo, que eu achei muito foda, na verdade. Eu acho que é o meu capítulo preferido. Em que ele aparece na casa dela. E, tipo, ele volta do trabalho, porque ele é um pianista ou violinista famoso. Então ele fica em turnê e tudo mais. Aí ele volta pra casa eventualmente. E, no caso, ele volta pra casa, só que ela não reconhece ele. Ela só fica tipo, meu Deus, tem intruso na minha casa. O que é estranho, porque basicamente ele entra sem problema nenhum, sem tentar esconder que ele tá, sabe? Ele tem permissão de estar ali. Então quando ele só, eu só fico tipo, o que tá acontecendo? Eu acho que eu sei o que está acontecendo. E o que ela suspeitava, o que você como leitor suspeita também, é confirmado. É o marido dela. E basicamente ela não se lembra dele por causa de um bicho específico que vive na cabeça dela, que é introduzido no início do livro. É um bicho que come as memórias dela. Só que ela basicamente domesticou esse bicho para que ele comesse memórias específicas e ela se propõe a alimentar esse bicho para manter ele, sabe, em xeque, para evitar que ele coma coisas o que ele não deve. E, sabe, ela tem esse bicho faz anos, faz tipo, na verdade, décadas quase. E esse bicho é bem comportado, sabe? Ele nunca comeu algo que ele não deveria. Ela realmente, sabe, manda nesse bicho como se fosse um pet dela, que ela só tem que lidar. Porque ela não queria esse pet, mas ela tem esse pet, então. Então ela fica se perguntando, sabe? Por que que esse bicho comeria meu marido? As... Lá ele. Mas por que que esse bicho comeria minhas memórias do meu marido? Se eu treinei ele tão bem. É algo que ele nunca fez, que realmente, tipo, não somente eu não lembro de fazer, ninguém mais em volta de mim lembra dele fazer. E ele só come as minhas memórias, então não poderia ser ele escondendo alguma coisa de mim. O que está acontecendo? E basicamente você vai lentamente entendendo que ela está chegando à conclusão de ela mesma mandou o bicho comer as memórias dela. Memórias dele e dela, realmente. E nesse momento, quando ela descobre isso, ela basicamente manda o bicho atacar o cara e comer as memórias que ele tem dela. E ela só, tipo, destrói a relação deles, sabe? Portanto, não só porque, sabe, ela não se lembra dele, realmente, tipo, pra ela a relação não existe mais. E como se nunca tivesse existido, mas também porque ela sabe que, tipo, normalmente ela intuiu que mesmo se ela lembrasse, ela ia querer que isso acontecesse, porque ela decidiu fazer isso antes dela esquecer. E basicamente todo mundo em volta dela na divisão tá só, tipo, caralho, como assim você está fazendo isso consigo mesma e com seu marido? Eu, tipo, o capítulo termina com ela só falando meu marido tá morto. Pra basicamente, tô tipo. É,
evitar comentários das outras pessoas, porque ela sabe que eles vão comentar, mas, tipo, não comentem. Meu marido está morto, demonstrando que, tipo, ela sente. Ela, ela pode não lembrar do que aconteceu, mas ela sente a falta sabe, ela teve um marido que parece que, sabe, o pouco tempo que ela passou depois dela perder as memórias. Realmente é o homem que ela sabe que seria pra ela, e esse homem só, tipo, se foi. Ela, ela ativamente escolheu matar o marido dela, basicamente, pra proteger ele do trabalho que ela faz. Que realmente existe a justificação da história, tipo, ele poderia morrer de verdade se ele continuasse junto dela. E ela, pra evitar isso, faz com que ele se esqueça dela. Mas, tipo, é um capítulo só, sinceramente, que não se faz muito dramático demais, que realmente me deixou, tipo, caralho, que me impactou de verdade. E logo depois disso, a gente aprende a história de como eles se conheceram. E essa eu vou dizer que é meio millennial core das ideias, sabe? Dá pra ver a idade do escritor por meio desse capítulo, mas é fofo de qualquer forma. E é, sabe, um capítulo interessante em si, mesmo você sabendo que, tipo, eles estão numa situação perigosa e você sabe que eles ambos vão sobreviver, mas a forma que se desenvolve, a forma que a relação deles inicia naquele momento é legal de ver, é bonitinho, é interessante, é emocionante e eu tenho gostado. Eu tenho gostado. Apesar de se manter que a escrita realmente não é tão boa. Apesar de com os capítulos eu considero que ela melhorou. O que faz que meio seja visível que os capítulos não foram escritos como um só. Eles foram escritos em momentos diferentes. Para serem lidos separados na Wiki. São realmente tipo contos. Para quem não sabe como a Wiki de SCP funciona, existem os artigos e existem os contos. E dá pra ver que os artigos não foram escritos na mesma época, eles foram escritos em épocas diferentes. Dá pra ver que os contos foram escritos em épocas diferentes e que eles se completam, mas que não foram escritos como pensados como capítulos de livros. Eles são contos que se complementam. Então, sabe, tem um certo problema de pacing e da escrita ser algo que eu esperaria mais para a internet do que para um livro. Mas não está ruim. Não, definitivamente não tá ruim. Eu estou gostando da experiência. E é ficção científica de um tipo que. O tipo que é bom, sabe? O tipo que te faz pensar, realmente poderia ser assim. Sabe? Não é. Não é assim que as coisas funcionam na vida real. Mas consigo ver essa história acontecendo na vida real. Então, sabe, tá. Eu estou me divertindo. Eu estou feliz que foi o livro que eu escolhi. Eu estou animado pra ver como ele se desenvolve. Principalmente porque, sabe, meio que os 3 primeiros capítulos são, tipo, a história que eu esperava pro livro inteiro condensada em uma só coisa. E sabe, só 3 capítulos. 4, tecnicamente. 5, se eu contar um artigozinho que aparece no meio. Mas enfim. Também, justamente, tem essa questão de, tipo, dá pra ver que os textos foram feitos de forma separada, porque os capítulos são meio que organizados de uma forma que faz sentido, que você lê e tem uma experiência boa, mas que eles dá pra ver que eles não foram feitos para serem lidos todos juntos da forma que é feita nesse livro. Então, enfim, foda-se, né? O que importa é que. Eu estou gostando. E meio que me fez notar que realmente eu não. Eu não tenho ideia do que eu faria pra Wiki de SCP. Realmente, sabe, eu não. Obviamente, eu não escreveria algo no estilo desse escritor específico, eu posso fazer várias coisas diferentes. Só que meio que essa história é o que eu gostaria de fazer pra Wiki de SCP, só que eu não tenho ideia de como eu faria algo interessante assim. Sabe, não é o meu tipo de história que geralmente vem na minha mente. O tipo de história que vem na minha mente tende a ser algo mais. É,
Hum, como descrever? Eu não gosto de ficar descrevendo meu estilo de escrita, meu estilo de arte, porque eu não. Tem uma vibe meio egocêntrica pra esse tipo de coisa. Talvez você concorde, talvez não, mas eu sempre que eu começo a fazer esse tipo de coisa, que eu, ai, como eu descreveria minha pessoa, como eu descreveria minha arte, é meio só tipo, não é pra mim, não é meu dever, não é meu papel nessa relação estar descrevendo o que minha arte é. Mas se eu descrevesse meu estilo de escrita, ele é bem mais sentimental. É algo mais inspirado em. É difícil dizer inspirações específicas, porque eu também estou meio que voltando a ler. Eu meio que estou começando, na verdade, a ler na minha vida adulta. Eu comecei mais pra, tipo, ano passado. Então eu não tenho as inspirações pra estar dizendo, ah, me inspirar tal coisa. Mas o que tende a ficar comigo mais e o que eu tendo a me prender mais é algo mais meio que está na vida real. Algo realismo fantástico é o que me cativa mais, o que me dá mais ideias do que eu iria querer fazer. E mas o estilo de escrita de realismo fantástico, que é mais irreverente, não tende a ser o que fica na minha mente. É mais um, eu ia dizer um seco proposital, só que também tem pessoas que já leram minha escrita não concordariam, que realmente não é o que eu faço, o que eu historicamente fiz, é o que eu gosto de pensar e fazer atualmente. Mas é justamente algo mais desconexo. Eu não sei. Eu meio que sei, mas eu deveria saber. Sinceramente, vamos trabalhar sobre isso juntos. Como eu descreveria o meu estilo atualmente é que ele é sentimental, ele evita ser florido demais. Atualmente, no passado eu tinha muitos problemas com ser florido demais. Atualmente eu evito. Mas ele não tem uma vibe de, tipo, basicamente da Fundação SCP de ser algo científico e moderno. É meio que ele tenta se prender a um passado ou uma atmosfera campestre e fantasiosa, digamos. Até porque eu meio que. Saúde pra mim. Mas o tipo de atmosfera que me inspira mais é realmente do campo. Eu, apesar de ter nascido no litoral de São Paulo, eu amo o interior de São Paulo. É... O meu Instagram é só literalmente imagens que eu tirei quando eu estava em viagem no interior. E toda vez que eu vejo no interior é quando eu acabo atualizando o meu feed do Instagram, porque eu não tiro foto em nenhum outro contexto além do interior. Mas é porque eu amo a atmosfera do interior. Então a maioria do que vem à minha mente de escrever tende a ser neste contexto, nesta vibe. E algo meio retrô, sabe? A principal história que tem na minha mente que a Maria escrever se passa nos anos 70, numa aldeia do interior. Tipo, aldeia realmente. Do tipo que eu realmente nunca fui. Ou melhor, que eu só fui uma vez. Que é aquelas aldeias com, sabe, poucos milhares de habitantes no máximo. E que é tão pequena que realmente é uma aldeia, não é uma cidade. E eu não costumo ir pra esse tipo de lugar, obviamente, porque meus pais são da cidade, eu sou da cidade, por que que a gente queria ficar fazendo turismo numa aldeia aleatória, sabe? Não faz muito sentido. Eu gostaria, só não tenho as condições. Então. E também eu acho que, dependendo de como eu fizesse, seria desrespeitoso, mas não é o caso. Mas se passa numa aldeiazinha no interior de São Paulo, em fronteira com Minas. Nenhuma específica eu não gostaria de fazer em nenhuma aldeia específica, porque normalmente eu não tenho contato com nenhuma específica. Mas justamente seria uma história de realismo fantástico em que o pastor da única igreja dessa aldeia é assassinado e nem como não existe polícia local, não existe polícia que queira aparecer lá para investigar o assassinato, eles chamam um investigador particular. Era dessa aldeia até ele se mudar para São Paulo, fugido da família dele
E é justamente sobre esse conflito do interno que ele está passando de, ele fugiu dessa aldeia, ele não queria estar aqui, mas essas são as raízes dele. Existe esse conforto, esse desconforto de ele não se sente como um dos moradores de verdade aqui, mas meio que está dentro dele a cultura local e a história local. É... E é esse tipo de conceito que a minha escrita tende a ser centrada, sabe? Não é nada muito chique, muito, novo e que nunca foi visto. Não. É tipo high concept. É o termo, sabe? Não é nada high concept e inovador. É só realmente eu queria contar uma história sentimental que serve pra expressar para as outras pessoas que, ei, eu entendo os seus sentimentos e eu acredito que você entende os meus. Então, justamente como que eu faço isso se encaixar na Fundação SCP? Eu tenho que ler mais SCPs se eu quero escrever um artigo para a Fundação SCP. E eu acho que eu vou, porque eu estou me divertindo com o que eu tô lendo agora. É, mas realmente, eu meio que só não tenho ideia para um artigo, nem para um conto, sabe? Eu só fico, realmente não se encaixaria. Mas eu queria fazer algo que se encaixasse, porque eu gosto desse tipo de história que é um conceito não necessariamente nem inovador, só estranho e que tem potencial para que não somente é estranho e especulativo, mas também tem o potencial para expressar sentimentos e é, fazer comentário cultural e afins. Enfim, novamente estamos quebrando o recorde de tamanho de episódio. O que é bom, né? O da última semana foi. Quer dizer, o do último dia de ontem foi meio só nada. Então é bom que estejamos falando mais, não é mesmo? Bem, vamos escolher uma música pra hoje. Eu não pensei em uma música antes do horário novamente. Eu ouvi algumas músicas novas, novamente de Shikoyakei, hoje, só que eu não me impressionaram, digamos. Eu gostei. Eu só não marcou o suficiente pra eu escolher como a música do dia. Talvez eu escolha uma que nem. Eu já escolhi, na verdade, Flerte, das Marias, eu acho. Se não, fica a recomendação secundária. Flerte, terminado com 3. Por favor, me diz que o que eu acabei de fazer não quebrou o áudio. Ok, não quebrou. É... Ai, tá difícil, né? Eu queria muito escolher uma da Naphtaline Squall. Talvez eu até escolha. E foda-se a opinião dela. Vai ser Naphtaline Squall. Enfim, será Go Ropeway, da Naphtaline Squall? Uma música que meio que me fez muito querer voltar a fazer música. Que a vibe dela é bem. É isso de. O que eu já escrevi, acho que 2 dias seguidos. De ser algo feito no quarto dela pra se divertir. E ser algo que você vê que era uma adolescente se divertindo e criando algo especial para ela e que não passaria numa rádio, mas que você pode ouvir e sentir a fantasia que ela estava criando e sentindo naquele momento. E eu amo, amo essas músicas dessa época dela. Apesar de eu gostar das músicas mais profissionais da época de Frenesi dela, eu meio que Naphtaline Squall acabou virando mais especial pra mim desde que eu ouvi. Porque é só, sabe, a qualidade baixa do áudio, ela não sendo uma vocalista tão boa assim ainda. Na verdade, ela não era uma vocalista que eu chamaria de boa, definitivamente não profissional. Mas, sabe, é fofo. É fofo e é cheio de esperança. E é por isso que meio que é a época que mais se comunicou comigo pra ela. E, sinceramente, a principal inspiração pra atmosfera de Little Bunny Kami as músicas dela, sabe? Toda vez que eu tô desenhando Little Bunny Kami, eu gosto de ouvir as músicas dessa época de Naphtaline Squall, porque é muito isso. Pra mim, a voz dela é a voz da Little Bunny Kami. Então, sabe?
Te amo, Frenesi. E peço perdão. Você não vai ver isso, obviamente, mas peço perdão por estar compartilhando e falando sobre a época de Nathaniel Squall. Mas cresça um par de bolas. Porque essa época foi ótima e você deve aceitar. Então. Ai, eu bati meu joelho na mesa. Enfim, até a próxima. Já falamos o suficiente, não falamos? Tchau.